Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que gera muita discussão, mas que também carrega uma dose enorme de esperança: o uso da cannabis medicinal no transtorno do espectro autista. Mas afinal, o que a ciência de verdade tem a dizer sobre isso? É o que a gente vai descobrir olhando para os dados e para as evidências. E vamos começar indo direto ao ponto. Aquela preocupação número 1 de muitas famílias, a pergunta que não quer calar. Esse tratamento vai deixar meu filho ou minha filha chapado? É um medo super compreensível e a gente precisa encarar ele de frente. Só que a realidade científica, olha, ela mostra um cenário bem diferente. O objetivo terapêutico aqui não tem absolutamente nada a ver com deixar a pessoa em um estado alterado. O alvo é outro. É ajudar o cérebro a encontrar um equilíbrio que por algum motivo ele não está conseguindo alcançar sozinho. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender qual é o problema. E em muitos casos de autismo, o grande desafio é um cérebro que funciona num estado de hiperexcitação constante. E essa hiperexcitação não é só um termo técnico, sabe? Ela aparece em desafios diários que são muito severos. A gente está falando de crises que parecem vir do nada, de agressividade, de uma insônia crônica que atrapalha todo o desenvolvimento e de uma ansiedade que faz o mundo parecer um lugar barulhento e caótico. E se a gente pudesse olhar para dentro desse cérebro, a nível químico, o que a gente veria? Um desequilíbrio bem claro. Pensa que o cérebro tem um acelerador, o glutamato, e um freio. No autismo, muitas vezes, é como se o pé estivesse atolado no acelerador e o freio simplesmente não funciona direito. O resultado disso, uma verdadeira tempestade de sinais elétricos que sobrecarrega todo o sistema. Então, como é que se acalma uma tempestade dessas? A resposta pode estar num sistema que todos nós temos no corpo, mas que pouquíssima gente conhece: o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, ou SEC, é tipo o maestro do nosso corpo. Ele não controla uma coisa só. Ele regula dezenas de outras, garantindo que tudo funcione em harmonia, em equilíbrio. A missão principal dele é manter o que a gente chama de homeostase. E é aqui que tudo se conecta com o autismo. Pesquisas super interessantes estão mostrando que, em muitas pessoas no espectro, esse sistema regulador não está funcionando como deveria. É como se a comunicação estivesse falhando e, mais importante, o corpo estivesse produzindo menos das suas próprias moléculas de equilíbrio, como a anandamida. E isso não é só uma teoria, não. Um estudo, que foi um marco, lá de 2001, encontrou a evidência física disso. Os cientistas analisaram tecidos cerebrais e viram que existiam menos antenas, que são os receptores CB1, para receber os sinais de equilíbrio. Isso ajuda a explicar por que a comunicação está tão comprometida. Ok, se o problema é um desequilíbrio e uma falha no sistema que deveria cuidar disso, a solução parece até lógica: usar um composto que vem da planta para ajudar a restaurar essa função. E é exatamente aqui que entra o canabidiol, o famoso CBD. O CBD não funciona como um calmante que simplesmente desliga o cérebro. Pelo contrário, ele age como um modulador, um regulador. Ele ajuda o sistema endocannabinoide a fazer o trabalho dele direito, ajustando a voltagem dos neurônios e combatendo a inflamação, que só piora o quadro todo. A teoria toda faz muito sentido, mas será que funciona na prática? Vamos ver o que os resultados dos estudos clínicos mostram pra gente? 61%. Guarda esse número. Em um estudo feito com crianças no espectro autista com problemas de comportamento bem severos, esse foi o percentual de pacientes que tiveram uma melhora significativa nos surtos depois do tratamento com cannabis rica em CBD. Para uma família que convive com crises diárias, um número desses pode significar uma transformação de vida. E as melhoras não param por aí. Um outro estudo muito importante de Barchel e sua equipe detalha os ganhos em áreas que são críticas. A gente vê reduções drásticas em comportamentos de automutilação, em hiperatividade e, talvez o mais importante de tudo, uma melhora de mais de 71% nos problemas de sono. E sono, a gente sabe, é fundamental para o desenvolvimento do cérebro. E aqui tem um ponto que é crucial. O tratamento com canabinoides não vem para substituir as terapias fundamentais. Ele funciona como um catalisador. Ao diminuir aquela tempestade sensorial e ansiedade, ele permite que a criança esteja mais presente, mais receptiva para conseguir aprender e evoluir nas terapias de fono, terapia ocupacional e comportamental. Certo. Agora vamos voltar àquela nossa primeira pergunta sobre segurança e vamos falar do THC, que é o componente da planta que costuma gerar mais medo. É muito importante entender que existem diferentes tipos de extratos.
Os óleos que a gente chama de broad spectrum e isolado não têm THC. Já o full spectrum tem um pouquinho, mas sempre em doses muito baixas e controladas. E a razão para isso é o chamado efeito comitiva. A ideia é de que todos os componentes da planta, quando trabalham juntos, trazem um resultado terapêutico melhor. Mas então, por que usar o THC? Em casos muito específicos de agressividade severa que não responde a mais nada, o THC pode ser usado em doses mínimas. A lógica aqui é que ele imita a anandamida, aquela molécula de equilíbrio que está em falta, ajudando a ativar diretamente os receptores que o corpo não está conseguindo ativar sozinho. A abordagem terapêutica é super metódica e segura. O protocolo é sempre começar com produtos ricos em CBD, usar aquele princípio de começar com dose baixa e ir devagar para achar a dose mínima que funciona, e tudo isso, claro, com acompanhamento médico rigoroso e contínuo. Isso é indispensável. Ou seja, o ponto central é este. Na medicina canabinoide para o autismo, o alvo terapêutico nunca é o efeito psicoativo. O objetivo é sempre restaurar a homeostase, restaurar o equilíbrio neurológico para permitir que a pessoa possa se desenvolver com mais calma e com muito mais qualidade de vida. A ciência continua avançando, é claro, mas os dados que a gente tem até agora são muito promissores. Eles indicam que regular o sistema endocannabinoide pode sim abrir uma nova porta. Não como uma cura, mas como uma ferramenta poderosa para ajudar a acalmar essa tempestade. A pergunta que fica é: será que a gente está só no começo de uma nova era para o bem-estar neurológico?